Boa noite, irmãos. Seja Deus gracioso para conosco. Nós nos alegramos, meus queridos, nessa noite do dia do Senhor, por estarmos aqui reunidos na casa do Senhor, com o povo do Senhor. Para mim, com uma alegria especial por estar aqui nessa amada igreja. Uma igreja a quem eu admiro muito, porque eu tenho muito carinho. Não apenas pela pessoa do seu pastor, que é um amigo, como ele mesmo falou, mas também porque temos essa ligação através do seminário. Por mais que seja a primeira vez que eu estou aqui no templo, mas tenho orado ao Senhor e sido grato a Deus pelo trabalho dessa igreja. E tem sido uma igreja muito relevante, irmãos. Nós bendizemos ao Senhor por todo o trabalho que aqui tem sido realizado. Nosso seminário é um seminário que tem feito a diferença, um seminário hoje muito respeitado e bem-quisto em muitos lugares. E eu louvo ao Senhor por isso, pelo esforço, pela dedicação que essa igreja tem tido na obra do Senhor. Permaneçam firmes, irmãos, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor e muitas pessoas têm colhido os bons frutos do trabalho dessa igreja. Nós temos hoje, nesse momento, a responsabilidade de expor a palavra de Deus. Vamos, então, baixar as nossas cabeças e orar mais uma vez. Amado Senhor, muito obrigado, porque por Tua graça, e dentro, ó Deus, do pacto que o Senhor estabeleceu para conosco, como teu povo, o Senhor tem nos dado esse dia como um presente, Pai, uma dádiva, que é o dia do Senhor. Obrigado, Deus, porque nesse dia o Senhor tem nos lembrado que não somos escravos. Ó Deus, não somos escravos mais do pecado, porque Cristo nos libertou. Não devemos ser escravos dos prazeres, das ocupações deste mundo, ó Deus. Nós somos livres em Cristo. Por isso, este dia é o dia da nossa liberdade. Não um dia daquilo que não podemos fazer, mas o dia do que podemos fazer, que é livremente nos dedicarmos ao nosso Senhor, ao amado de nossa alma. Visto a Deus que é sobre isto que esse dia fala, e que Cristo é de fato aquilo que temos de melhor, que Ele é a única coisa que de fato nós temos. E a Deus, visto que é da Tua vontade que o amor por Cristo Jesus seja aquilo, ó Deus, que guia as nossas vidas e tome o nosso ser. Nós pedimos duas coisas, ó Pai. Nos dai mais amor por Teu Filho. Ó Deus, de fato, que as nossas mentes, os nossos olhos estejam em Cristo e em Cristo somente. E uma vez, ó Deus, que Cristo é o deleite de nossas almas, nos dá mais dele nessa noite como a dádiva do dia do Senhor. Agora, Pai, que Tua palavra será exposta. Nós não viemos a esse lugar para ouvir sabedoria humana, Pai. Eu certamente não tenho nada a acrescentar por mim mesmo à vida desses irmãos. Mas é certo, ó Deus, que o Senhor tem usado a ministração da Tua palavra como um meio de graça. Uma forma, Deus, de recebermos mais do Senhor Jesus Cristo e estarmos mais unidos a Ele. Por isso, Senhor, nos dá mais do Teu Filho nesse momento pela exposição da Tua palavra. Que os nossos corações e mentes estejam atentos a ouvir a Tua voz. Que Teu Filho seja revelado em glória diante dos nossos olhos, Pai. E que Teu nome seja glorificado em tudo. E eu peço ao Senhor que o Senhor tenha piedade de mim, para que a mim que foi dado esse grande privilégio de trazer a Tua palavra nessa noite, o Senhor supra as minhas limitações, falhas, pecados, minhas fraquezas, a fim de, ó Deus, de que seja o Senhor a falar com Teu povo. Ó Deus, somos gratos a Ti por todas as coisas, rogamos a Ti em favor desta igreja, do trabalho dessa igreja, pelo seu pastor, por sua liderança. Ó Deus, conduz, ó Deus, os Teus servos em tudo para a Tua glória, Pai. Que Tua bênção esteja sobre esse lugar. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Queridos, por favor, abram as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, Efésios, no capítulo 4, versículo 1 em diante. É o texto da nossa meditação. Eu recebi a bênção, irmãos, de nessa noite falar sobre a igreja e o encorajamento mútuo, como tema específico dessa mensagem, mas dentro daquilo que os irmãos têm refletido durante esses dias.
sobre o consolo do Evangelho para as dores da alma. Então, dentro dessa perspectiva de que o Evangelho consola as dores da nossa alma, agora falaremos especificamente da igreja, como sendo esse lugar de encorajamento mútuo. E caso você já tenha aberto Efésios capítulo 4, versículo 11, coloque de pé, como os demais irmãos já fizeram, e leremos juntos a palavra de Deus. Assim diz: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações, meus irmãos. Os irmãos podem se assentar. Ouçamos juntos a palavra de Deus. Meus queridos, a carta aos Efésios é provavelmente a carta que eu decorei a estrutura dela primeiro, de todos os livros da Bíblia, porque é uma carta pequena, relativamente pequena e muito redondinha, vamos colocar assim. Ela é bem simétrica. Efésios de 1 a 3 tem aquela parte que nós chamamos da parte doutrinária da carta. É onde o evangelho é ensinado, é onde a doutrina cristã é ensinada em sua forma mais profunda. E Efésios de 4 a 6 é o que nós chamamos de parte prática da carta. Não é apenas em Efésios que isso existe, Romanos tem isso também, por exemplo. Mas em Efésios é muito fácil. 1 a 3, 4 a 6, não tem como não decorar isso rápido. E nós estamos aqui, irmãos, lendo exatamente a porção que inaugura aquilo que é chamado de parte prática da carta. Então o apóstolo Paulo vinha apresentando a mensagem do Evangelho, apresentando os fundamentos da fé cristã, e logo depois de apresentar os fundamentos, ele nos convoca à vida cristã, ele nos convoca à vida vivida por aqueles que conhecem a verdade de Cristo, e essa convocação, ela se inicia com essas palavras que nós lemos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. O que ele está dizendo é, uma vez que nós fomos alcançados por uma verdade tão maravilhosa, por uma tão grande verdade como Cristo morreu por nós, sendo nós ainda sendo nós pecadores, ele entregou sua vida por nós e ele ressuscitou para nos dar vitória sobre os nossos inimigos, uma vez que ele nos alcançou por sua graça sem merecermos, e algo tão grandioso foi feito por cada um de nós. Ora, uma vez que isso é verdade, e como ele antecipou, como ele falou antes em Efésios, o Senhor tem nos amado antes da fundação do mundo, ele tem nos escolhido antes da fundação do mundo, ele tem então nos alcançado na história para cumprir o seu propósito, para o louvor do seu nome. Então o apóstolo Paulo nos chama para essa vocação. Ele diz literalmente, a partir disso, pois então eu rogo, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno desse chamado, de modo digno da vocação que foste chamados. Ou seja, este povo, o povo eleito, o povo alcançado por esse evangelho, o povo que foi salvo pela graça de Deus, que tem sido tão amado pelo Senhor, não pode viver da mesma forma como vivia antes. Não pode viver no mundo como aqueles que não conhecem o evangelho, não podem viver no mundo como aqueles que não são do povo do Senhor, que não foram chamados por Deus, que não receberam um dom do Espírito. Eles sim podem viver dessa forma, mas vocês não podem. Nós não podemos. Hipocrisia, irmãos, de fato dissonante dizer que nós conhecemos esse evangelho, que nós somos alcançados pela mensagem de Cristo, que de alguma forma fazemos parte do povo eleito e vivemos de uma forma que não condiz com isso. E então Paulo fala de viver de um modo digno. Vejam, irmãos, essa ideia apresentada aqui logo de início pelo apóstolo Paulo, ela não combina com aquilo que é dito nos nossos dias. As pessoas dizem conhecer o evangelho, dizem conhecer a Jesus,
e querem viver da mesma forma como viviam antes, com toda a prática pecaminosa e com todo tipo de libertinagem diante de Deus. E então nós vamos e confrontamos o pecado, e muitas vezes as pessoas respondem algo do tipo: isso é legalismo de vocês, e isso não é assim, Deus não se importa se eu faço isso ou se eu faço aquilo, Deus não se importa com isso, na verdade Deus só se importa com aquilo que está no meu coração. Ora, eu amo a Deus dentro do meu coração, eu vou ao culto e presto louvores ao Senhor, e então a forma como eu namoro, Deus não se importa com isso, ou a forma como eu caminho no meu casamento, Deus não se importa com isso, a forma como eu realizo os meus negócios, Deus não se importa com isso, as ideias que eu defendo na internet, nas universidades, pelas ruas, Deus não se importa com isso, está tudo bem fazer todas essas coisas e me identificar como um discípulo de Jesus Cristo, alguém que é conhecido do Evangelho, porque Deus não se importa com essas coisas, afinal de contas, Deus se importa apenas com o coração. E bem, meus irmãos, vocês sabem muito bem que a pessoa que se importa apenas com o seu coração é seu cardiologista. Ele, de fato, está preocupado exclusivamente com o seu coração. Mas assim não é Deus. O apóstolo Paulo diz que nós estamos sendo alcançados por Deus para viver em novidade de vida. Nós estamos sendo libertos de algo. E dizer que somos libertos para viver como quem vive em escravidão já não faz sentido. Como ele bem argumenta em Romanos, pecaremos, pois, mais, para então, de alguma forma, evidenciar mais a graça de Deus? De maneira nenhuma. Nós que já morremos com Cristo, como viveremos para o pecado? Como viveremos como aqueles que são escravos? E então ele nos adverte: vivam de forma digna. Sim, irmãos, existe uma forma digna do Evangelho para ser vivida. Existe uma vida que corresponde à verdade do Evangelho que dizemos crer. Aqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo não podem mais viver da mesma forma que vivia antes. E eu lhes digo, eles nem querem fazer isso. Porque se algo é certo, na verdade, do Evangelho, nas promessas da salvação, lhes arrancarei um coração de pedra, lhes darei um novo coração, um coração de carne, um coração inclinado para o Senhor. Eu escreverei minhas leis no seu coração, diz o Senhor. Aqui estão as promessas da nova aliança, já presentes na antiga aliança. Aqueles que foram alcançados por Cristo, eles não podem mais viver da mesma forma e eles nem querem fazer isso. É por isso, como o reverendo Thomas estava dizendo para as crianças, e elas então estavam respondendo para ele, é por isso que o pecado para nós, e isso estava sendo dito em tom de arrependimento, vem em tom de tristeza. Vem em tom de tristeza, irmãos. É triste, porque já não é mais natural para nós. Já não nos é natural viver em iniquidade. E apesar, irmão, de que ainda nos encontramos em pecado, porque ainda não se deu em nós o que haverá de acontecer, o pecado ainda é uma realidade nas nossas vidas, mas nós não pecamos em paz. O pecado causa-nos grande angústia porque já não nos é natural. E que Deus seja louvado que isso é dessa forma. Pecar e se angustiar por pecar é a evidência mais clara do novo nascimento, da presença do Espírito, da obra de Cristo na vida de alguém. Aquele que peca e em paz está com o seu pecado, esta é a evidência mais gritante na Sagrada Escritura de que Deus o abandonou à sua própria condição. Pecar e estar bem em pecar é uma evidência do juízo de Deus, de alguém que ainda permanece na mesma condição de condenação que herdou do nosso pai Adão. Para aqueles que são filhos de Deus, a quem o Espírito Santo habita, para aqueles que possuem em si o Espírito de Cristo, porque Deus o fez habitar entre nós, esses não pecam em paz, porque Deus não nos deixará pecar em paz. Irmãos, uma das coisas mais maravilhosas sobre o nosso Deus é que Ele nos ama tanto,
E Ele nos ama de tal maneira que Ele jamais nos deixará pecar em paz. Isso é uma grande bênção, porque nos dá uma grande esperança e um grande consolo. O Senhor cumprirá suas promessas, Ele nos prometeu, Ele nos purificará. Aspergirei água pura sobre vós, diz o Senhor, vocês estarão limpos, como a profecia da presença do Espírito Santo. Uma das esperanças que nós temos é que o Senhor mesmo há de nos santificar. Mas isso deve ser acompanhado por um grande temor, irmãos. Porque o Senhor há de nos santificar. E lembrem-se, o agir santificador do Senhor pode vir em termos de disciplina, e terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Os meus antepassados diziam algo que você com certeza já escutou também, mas na minha família isso era repetida vez por vez. Sabe aquela forma popular de dizer? Ou vem pelo amor, ou vem pela dor, mas o Senhor nos trará. Meus queridos, quando o Senhor quer nos purificar, na Bíblia, purificação está associado a fogo. Quando o Senhor quer nos purificar, Ele nos coloca dentro do fogo. E então dói, irmãos. Dói, queima, angustia. E Ele nos coloca dentro do fogo, e então nos tira do fogo, e nós estamos sendo como ouro purificado. Não é assim que se purifica ouro? Através do fogo? E então Ele nos purifica, e então Ele nos tira de lá, nós estamos mais puros. Mas então, se não estamos puros o suficiente, Ele nos coloca lá de novo. Vocês já perceberam que pastores são todos muito velhos na aparência, a despeito da idade? Vocês estão aí olhando para mim, vocês acham que eu tenho idade, mas eu tenho outra, irmãos. Eu tenho apenas 23 anos. A cara de estragada é do ministério. Eu já não tenho tireoide mais, já tenho o braço todo costurado, pescoço costurado. O pastor Vitor brinca que parece que eu vim da guerra. Disse, é a guerra do Senhor, né? Mas sabe por quê, irmãos? Porque de todos os servos do Senhor, os pastores são aqueles que o Senhor mais bota no fogo. E mais coloca, nos purificando ainda mais para guiar o seu povo. Vejam, meus irmãos, nós temos um chamado para viver de forma pura diante do Senhor. Que a graça do Senhor nos dê a sabedoria de vir pelo amor e não pela dor. Porque está escrito, meus queridos irmãos, o amor de Cristo nos constrange. A forma mais tranquila de vir para uma vida de piedade e santidade é refletir e se aprofundar no entendimento de quem Cristo é e aquilo que Ele fez por nós, porque o amor de Cristo nos constrange. Alguém que não está constrangido a viver em piedade é porque não conhece de forma profunda quem Cristo é e o que Ele fez por nós, porque não é possível, irmãos, não é possível contemplar o escândalo do Evangelho e não se sentir constrangido com ele. Vocês já pararam para pensar que Deus é o único autoexistente? No princípio é Deus e apenas Deus existia. Nada existia a não ser Deus. Um Deus todo glorioso, todo majestoso, perfeito em tudo, com todo poder, sem necessidades, sem fraquezas, sem pecado, um Deus que é pura glória. E esse Deus decidiu criar as coisas. E quando Deus cria as coisas, primeiro Ele cria as coisas celestiais. E então Ele cria todas as coisas celestiais. E aí vocês pensem comigo, todas as miríades de anjos, a glória dos arcanjos de Deus, a glória dos serafins, aqueles querubins que estão diante do Senhor e que são cheios de glória, seres cheios de luz e de majestade, tal qual as nossas imaginações não podem alcançar. Essa é a primeira realidade que Deus criou. Então Deus decide criar a terra e a realidade material a qual nós vivemos. E como ápice dessa criação, Ele decide criar um homem, a sua imagem e semelhança, a coroa da sua criação. E diz as Escrituras que todas as coisas na criação obedeciam a Deus. E o mundo funcionava em plena obediência ao Senhor. Então, na criação terrena, pela primeira vez, um ser se rebela contra Deus.
Deus diz: cumpre a minha lei, viva a minha aliança. E esse homem olha para Deus e diz: não, serei Deus para mim mesmo, não cumprirei os teus desígnios. E joga toda a humanidade na desgraça do pecado. E sabe o que Deus faz, irmãos? Ele decide na eternidade que ele, Deus, perfeito, glorioso e majestoso em todas as coisas, ele decide se fazer homem como cada um de nós somos. Ele decide se fazer esse ser minúsculo, irrisório, tão pequeno que somos nós, homem. É por isso que quando Colossenses fala na encarnação de Cristo, diz que Deus se esvaziou. Algumas pessoas leem esse texto errado, como se Deus estivesse abrindo mão de alguma coisa na sua divindade. Irmãos, Deus não abriu mão de nada na divindade dele, isso seria heresia. O Filho de Deus, o Deus Filho, não abriu mão de nada na sua divindade. Mas está escrito que ele se esvaziou, irmãos, porque assumiu a natureza humana. É uma humilhação tão grande para Deus, que a Bíblia chama de esvaziar. Vejam, ele se tornou homem por nós. Ele sofreu todas as consequências dos nossos pecados em nosso lugar. Ele subiu na cruz do Calvário, que era a nossa cruz, para morrer em nosso lugar. Então ele padeceu em nosso lugar, e pior, ele levou a ira de Deus que estava contra nós, ele levou sobre ele na cruz aquela espada flamejante que Deus colocou na porta do jardim e que impedia que o homem voltasse para Deus. Então aquela espada transpassou o Filho de Deus na cruz do Calvário, e ele então levou o golpe da ira de Deus em nosso lugar, sofrendo na cruz o juízo de Deus que era contra nós. Então esteve nas mãos da morte por 3 dias. Mas estava escrito: ó morte, onde está a tua vitória? E o Filho de Deus prevaleceu. Ele ressuscitou. Ele levantou dos mortos. E a sua vitória foi posta como nossa vitória. Ele então enviou sobre nós o seu Espírito, para que tivéssemos a sua vida, para que fôssemos a sua igreja, o seu povo, o seu corpo, para termos a mente de Cristo e vivermos em novidade de vida. Aí então o apóstolo diz: o amor de Cristo nos constrange. Porque se ele morreu por todos, agora todos por quem ele morreu, agora vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O ponto é: assim tem sido a sua vida? É assim que tem sido a sua história? Porque o apóstolo Paulo diz que não existe, irmãos, outra opção para nós. Vivam de forma digna do Evangelho. Vivam de forma digna do vosso chamado e da vossa vocação. É a ordem apostólica. Nós precisamos observar, irmãos, as nossas próprias vidas, a forma como nós temos vivido diante de Deus. A esse chamado, Paulo começa a dar agora orientações práticas do que significa viver de forma digna do Evangelho. O que significa viver de forma digna da graça que nos alcançou, da verdade de Jesus Cristo. Então ele vai de forma prática trabalhar isso. E o que é que você espera então que ele trouxesse como primeira orientação? Ele está chamando os crentes a viver em santidade. Então você fica esperando quais são as orientações práticas, Paulo, que você vai me dar. Talvez você pensasse que a primeira coisa que ele iria dizer é: pare de praticar imoralidade, não seja um imoral, pare de viver de forma gananciosa no mundo, não deixe o dinheiro ser o seu Deus, pare de mentir nas ruas. Você espera que esse tipo de instrução prática seja dada, e será na carta. Mas ele inaugura as instruções práticas da carta, do que significa viver de forma digna de Cristo, dizendo as seguintes palavras, versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo
da paz. Irmãos, ele não começa a sua orientação prática falando sobre imoralidade, sobre o abandono da mentira, sobre a vida em justiça e o abandono de todo tipo de corrupção. Paulo começa falando, dizendo que a forma pela qual demonstraremos primeiro que vivemos de forma digna de Cristo é a forma como nós vivemos na comunhão dos santos. É a forma como nós somos igreja. Eu estava aqui de propósito, fazendo você pensar na sua própria história e na sua própria vida. Será que você tem vivido de forma digna do Evangelho? Talvez você começou a pensar nos seus pecados secretos. Você começou a pensar no coração aquilo que você pratica de imoralidade, as mentiras que fala, a ira a que se entrega, a forma corrupta que talvez tenha vivido algumas coisas. E você faz bem de pensar todas essas coisas a partir do chamado apostólico. Mas dificilmente a sua mente foi para onde Paulo gostaria que fosse logo de cara. Eu estou dizendo naturalmente, sozinhos. Naturalmente, provavelmente você não pensou assim. Eu não tenho vivido a forma digna do Evangelho na forma como eu vivo igreja. Na forma como eu vivo a minha comunhão com os irmãos na igreja. O que é interessante porque você está aqui. Nesse exato momento é aqui que você está. Nesse exato momento você está vendo as pessoas com quem você é igreja. Você está literalmente no lugar que favorece que você levasse a sua mente primeiramente para como eu tenho pecado na vida da igreja. Mas geralmente não é assim que se dá. O seu coração corre para a sua individualidade. Que assim somos nós, irmãos. Nós somos tão pecadores que a forma como vivemos, inclusive o Evangelho, é individualista. Quando a Bíblia nos chama a viver a realidade do corpo, o corpo de Cristo. E antes de trazer aplicações para a tua vida prática lá fora, o apóstolo Paulo começa a parte prática de Efésios dizendo: vivam de uma forma digna do Evangelho, vivam isto como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. A primeira coisa então que ele convoca os crentes a pensar é: como você tem sido membro do corpo de Cristo? Como você tem vivido como membro do corpo de Cristo? Será que a forma como você vive a realidade de igreja condiz com aquele que está vivendo de forma digna com o Evangelho? É sobre isso que precisamos pensar. E então, irmãos, ele inaugura essa parte dando algumas instruções. Primeiro, ele está dizendo que na nossa realidade, na nossa vida como igreja, a primeira coisa que temos que ter em mente é a humildade. Veja o início do versículo 2. Com toda humildade. Meus queridos, existem textos sem fim na Bíblia que falam que nós precisamos da vida da igreja para sermos edificados no Senhor Jesus. Vocês lembram quando você era criança e você cantava: eu preciso de você, você de mim, nós precisamos de Cristo até o fim? Lembra esse negócio? Não adianta disfarçar não, irmãos, eu sei que vocês cantaram essa música. Eu também cantei, está tudo em paz. Irmãos, nós cantávamos uma verdade tão profunda que talvez nós não nos apropriávamos corretamente do que estávamos dizendo ao cantar isso. Existe toda uma realidade da vida com Cristo que só é possível ser vivida através da igreja de Cristo. Apenas na comunhão dos santos, coisas importantes da vida cristã acontecem. Você não tem como receber os meios de graça, por exemplo, na tua individualidade cristã. Ou você é desses que está em casa, pega um taco de pão, um pouco de vinho ou suco de uva e estou tomando a ceia do Senhor. Meus irmãos, me façam um favor. Não é possível experimentar os meios de graça ministrados como aqui são feitos no dia do Senhor, na sua vida cristã sozinho. Mas as bênçãos da comunhão dos santos não se limitam a isso. Existe toda uma realidade da nossa vida com Cristo que só é possível no seio da igreja. A igreja é essa realidade em que olhamos uns para os outros e percebemos que somos um bando de miseráveis, pecadores que carecem de um Salvador
e de uns na vida dos outros para mutuamente nos edificarmos e nos abençoarmos. Mas vejam, irmãos, esse movimento começa com o que Paulo diz, com toda a humildade. Porque antes de você perceber que o outro precisa de você na vida da igreja, antes de você perceber o quão necessitado o outro é de você, é necessário que você perceba o quanto você mesmo é necessitado. O quanto você é necessitado de Cristo como seu Salvador, e o quanto você necessita da vida do teu irmão para a tua edificação. A vida cristã, a caminhada cristã, o bom andamento da vida da igreja começa com a humildade, diz Paulo. Irmãos, eu tenho uma tendência em mim que eu tenho um problema. Eu sou muito sincero quando eu estou pregando. Às vezes eu tento ser menos, mas não consigo, não. Vejam, a forma como nós vivemos igreja é muito distante daquilo que a Bíblia fala sobre a vida de igreja. É muito distante, irmãos. Às vezes eu tenho a impressão, e óbvio isso não pode acontecer, mas só como uma hipótese ilustrativa, que se um dos apóstolos, como o apóstolo Paulo, visitasse um dos nossos cultos, ou da nossa realidade da vida da igreja, muito provavelmente ele diria, isso é uma igreja, bem, não era bem isso que estávamos ensinando. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, do que é a vida cristã e a vida eclesiástica, a vida comunitária do povo de Cristo, e aquilo que nós vemos na realidade das igrejas, irmãos, é muito distante. Nós precisamos rever urgentemente a nossa realidade como igreja de Cristo, isso em todo lugar. Eu sou amigo do pastor de vocês, mas eu não conheço a realidade da igreja de vocês, os detalhes de como se dá a vida, eu não conheço. É uma bênção pregar na igreja dos outros, irmãos. Você vem, dá atacado e vai para casa, né? Ele que assume depois a bronca, né? É uma maravilha. Vejam, irmãos, nós precisamos perceber quão muitas vezes a nossa vida de igreja está distante das Escrituras, mas muito do motivo de não andarmos biblicamente como igreja se dá nesse primeiro fundamento. Com toda a humildade, diz o apóstolo Paulo, nós estamos vindo para a igreja, mas será que nós estamos vindo para a igreja com toda a humildade? Será, irmãos, que nós temos tão plena consciência do quanto precisamos de Cristo a princípio? Uma das coisas mais angustiantes, mais difíceis dos nossos dias é convencer os crentes o quanto eles precisam de Cristo. Vocês acreditam nisso? O trabalho que isso dá, a energia que se gasta para tentar convencer os crentes que eles precisam mais de Cristo. E aí talvez você está dizendo aí para mim, peraí, pastor, o senhor também está exagerando. É óbvio que a gente sabe que precisa de Cristo. Será mesmo? Será que você tem plena convicção do quanto você precisa do Senhor Jesus? Será que porque você veio aqui essa noite, cantou umas canções que exaltam o nome dele, isso faz com que você ache que tem plena consciência do quanto precisa dele? Quanto da tua semana, quanto do teu dia tu gasta buscando ardentemente a presença de Jesus, como quem estivesse para se afogar? Vejam, se você estiver dentro da água e você levar um caldo, você estiver debaixo da água, sabe o que você vai fazer desesperadamente? Tentar buscar a superfície, tentar buscar o ar, e você vai fazer isso de forma desesperada. A Bíblia fala que um coração que anseia pelo Senhor tem essa sensação, essa é a ideia que está sendo posta quando diz, assim como a corça anseia por águas, eu anseio por tua presença, ó Deus. Como é que você tem vivido a tua vida? Você vive a tua vida como quem de fato carece e precisa urgentemente de Cristo? Quando você toma as suas decisões, você está buscando o Senhor? Ao ter consciência das suas falhas, você em choro e arrependimento busca a face do Senhor como quem reconhece que precisa da graça e do perdão dele?
Está tudo bem para você acordar e a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular, acordou, pegou logo o celular para ver as mensagens e passa o dia vendo as mensagens. Antes de dormir, a última coisa que faz é ver as mensagens e coloca lá e não há o desejo ardente de buscar a face do Senhor. Você de fato tem consciência que é pecador? Lógico, pastor, que eu tenho consciência que eu sou pecador. Mas tem mesmo. Porque uma grande consciência de pecado leva a um grande anseio pelo Salvador. Por aquele que é capaz de nos salvar dos nossos pecados, de nos livrar das amarras do pecado. O apóstolo Paulo diz em Romanos: miserável homem que sou. Não é isso, irmãos? Aquilo que eu desejo fazer eu não faço, e aquilo que não quero fazer o que eu faço, miserável homem que sou. Essa grande consciência de miséria leva ele para onde? Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele corre para Cristo. Eu passo meus dias em pecado, mas eu não sinto a necessidade desesperada de correr para Cristo e pedir a Ele perdão e restauração para que eu seja uma pessoa diferente. Se essa não é a tua realidade, não diga que você tem grande consciência do seu pecado. Porque a grande consciência de necessidade leva a uma consciência profunda da necessidade do Salvador. A vida, irmãos, a vida cristã começa com humildade. Eu sou o mais necessitado aqui deste grupo. De todos os irmãos que estão aqui, não há ninguém que precise mais da graça de Deus do que eu mesmo. E eu não preciso apenas da graça direta do meu Salvador, mas eu preciso da graça manifestada pelo meu Salvador através da vida da igreja, dos meus irmãos. Com toda a humildade, faz com que você perceba, sim, você precisa dos seus irmãos. Sim, você precisa da comunhão dos santos. Sim, você precisa, irmãos, daquilo que a igreja tem a lhe oferecer. Com todas as suas imperfeições, limitações e dificuldades. Nós estamos no capítulo 4 de Efésios. Se você voltasse, eu não vou pedir para fazer isso, mas se você voltasse para o capítulo 2 de Efésios, onde o apóstolo Paulo introduz teologicamente o que é a igreja, a partir do versículo 11, ele começa a dizer que igreja nada mais é do que Deus pegando duas realidades inimigas e unindo nele como um só povo, para que não haja mais inimizade, e agora haja plena comunhão no corpo dele, visto que ele derramou seu sangue por judeus, e ele derramou seu sangue por gentios. Na unidade do seu corpo, toda inimizade foi desfeita. Veja, ao falar de igreja, ele fala em inimizade. E eu estou te dizendo que tu precisa dos teus irmãos. Quando eu digo isso, talvez você já pensou naquele irmão da igreja que tem mais afinidade com você. Aquele irmão da igreja com quem você mais se parece, nos gostos, nos jeitos, nos pensamentos. Talvez eu disse, você precisa dos irmãos da igreja, e você não teve dificuldade com essa ideia, mas você pensou em uma patota da igreja. Mas o que eu estou tentando lhe dizer é que você precisa dos irmãos da igreja, e eu não estou falando da sua patota. Eu não estou falando do seu grupinho. Eu não estou falando do teu círculo ínfimo de relacionamento. Eu estou falando dos irmãos da igreja. Toda a igreja. Não, pastor, o senhor só está dizendo isso porque o senhor não conhece. Olha, tem uns irmãos aqui, pastor, vou até tomar água, irmãos. Tem uns irmãos aqui, pastor, se o senhor soubesse. Irmãos, de pastorado eu tenho 16 anos. E você pensou que era a minha idade, tá vendo? De pastorado eu tenho 16 anos, de evangelho, de crente, 39. Eu garanto a você que eu conheço, sim, esses irmãos da igreja, porque estão em todos os lugares. Meus irmãos, nós precisamos de todos os irmãos da igreja. Até dos mais difíceis, dos mais complicados, daqueles que dão mais trabalho, dos mais diferentes. Igreja hoje é uma onda, né? Você tem aqueles que se vestem e são mais conservadores no jeito, desde aqueles que parecem são meio alternativos, não? Pessoal meio diferente. Igreja tem disso. E aí a gente vai se juntando pelas afinidades, mas o ponto é que eu preciso até do mais alternativozinho lá. Eu preciso dele.
Ele é membro do corpo de Cristo. Ele é membro do corpo a que eu pertenço. Por isso que é com toda a humildade. Porque eu não posso me portar na igreja, irmãos, como se eu fosse o suprassumo da beleza do evangelho, aquilo que há de mais elevado no corpo de Cristo, enquanto meu irmão é uma coisa ínfima, irrisória, quase que ridícula. A gente lida com alguns irmãos da igreja, desculpa a expressão, mas quase como se ele fosse um idiota, né? Do tipo assim, eu conheço muito e ele não conhece nada. Eu sou maduro, ele não é ninguém. Eu sou importante, ele nem tanto. E eu vim de igreja de sistema congregacional também, irmãos, aí é que se essa coisa vai além, é uma benção. As assembleias de igreja estão aí para provar isso. Vejam, irmãos, eu não posso viver na vida da igreja como se eu fosse extremamente importante e meu irmão fosse descartável, periférico ou de importância menor na vida do corpo da igreja. Porque o apóstolo Paulo diz que a vida cristã começa com toda a humildade, uma grande consciência de que de todos eu sou o que mais preciso do meu Salvador e sou aquele que mais preciso dos irmãos. Ele prova isso agora. De todos os membros dessa igreja, quem mais precisa das vossas orações? O vosso pastor. Eu lhes garanto isso. O vosso pastor. Eu lhes digo, vocês precisam muito dele. E ele precisa muito de vocês. Um ministério pastoral que não é acompanhado por um rebanho que ora pelo seu pastor, que o respeita, que o segue, que o honra. Irmãos, é uma grande tragédia. E eu estou usando a figura do pastor só para dizer que até aquele que é o líder na igreja não está à parte da ideia de que nós todos precisamos uns dos outros no corpo de Cristo. Nós precisamos, irmãos, estar na igreja com esta perspectiva, com toda a humildade. Porque para onde toda a humildade vai nos levar? Veja o que ele vai terminar dizendo no versículo 2. Suportando-vos uns aos outros em amor. Então, qual é o objetivo da comunhão cristã? Nos suportarmos uns aos outros em amor. E esse versículo é muito interessante porque existe um bocado de irmãos que a gente está tratando em gabinete quando eles estão em conflito, e a gente diz assim, você tem que amar seu irmão. Está errado você lidar assim com ele. Está errado. Irmãos, existe igreja, essa não tem isso não, mas existe. Igreja que tem irmãos que são membros da mesma igreja e não se falam. Você acredita nisso? Uma vez, num antigo ministério meu, quase surto. Quando eu soube dos presbíteros, que tinha, porque fulano não fala com ciclano. Eu disse, como assim fulano não fala com ciclano? Isso aqui virou o quê agora? O que é que nós somos, pelo amor de Deus? Fulano não fala com ciclano. Irmãos, isso é o extremo do absurdo, da iniquidade, irmãos, do pecado, de não viver de uma forma digna de Cristo, porque somos membros do seu corpo. Se um membro não está funcionando em conformidade com o outro membro, isso só quer dizer alguma coisa. Algum deles, ou os dois, estão desconectados da cabeça, do cérebro. Não é não? Se alguma parte do meu corpo não funciona em harmonia com o corpo, tem algum problema aí de conexão neural. O ponto é, quem é a cabeça da igreja? É Cristo. E eu espero que todos os membros desse corpo estejam ligados a Cristo. Por isso, funcionando em sintonia, em harmonia, como deve ser no corpo. Ora, meus irmãos, o objetivo da vida cristã está aqui, suportando uns aos outros. E aí, voltando ao ponto, às vezes você está conversando com alguma ovelha na igreja, dizendo, olha, você não pode ficar tratando desse jeito ou vivendo desse jeito com o seu irmão aqui na igreja. Você tem que amar essa pessoa. E às vezes a resposta vem usando esse versículo. Veja, pastor, eu não gosto de fulano não, mas a Bíblia manda eu suportar ele, então eu suporto, né? Então eu compro a Bíblia, eu suporto ele.
Mas vocês sabem que o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo assim, fulano não te desce bem, mas pelo menos suporta ele. O texto não está falando desse suportar. O texto está falando de dar suporte. O texto está falando de suportar no sentido de dar o suporte. O objetivo da vida cristã não é cada um aqui estar procurando o seu próprio prazer, o seu próprio interesse, está procurando aquilo que tem como verdadeiro para si ou melhor para si. A gente, irmãos, vive a realidade de igreja como se fôssemos um bando de consumidores. Sabe, havia um personagem jocoso no Brasil que dizia assim, estou pagando, né? E parece que os crentes lidam assim com a igreja. Ele vai numa loja, se não gosta do atendimento, ele cria uma situação e diz, eu estou pagando. Aí ele vem na igreja, acha que porque dá o dízimo, ele tem direito de cobrar e querer estabelecer que as coisas funcionem conforme a cabeça dele. Mas nós não estamos vindo para a igreja para sermos servidos, irmãos. Está escrito, quando andamos em toda humildade, nós vamos para a igreja para dar suporte ao outro. Ora, nós não estamos vindo para a igreja para sermos servidos, mas sim para servir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Lembram? Vocês lembram disso? Filipenses capítulo 2. Ele não quis assenhorar-se, ele tomou forma de homem e se fez servo. Se ele veio para servir, quem é você para vir para ser servido? Irmãos, vocês têm dúvida que Cristo é rei? Eu espero que não. Eu espero que vocês não tenham dúvida no vosso coração que ele é o rei dos reis. O rei dos reis não nos chamou diante do trono dele para uma audiência e nos deu 5 minutinhos dizendo assim, ó, já fiquem felizes, é muita graça já atender vocês aqui, viu? Vocês quebraram minha lei, dou aqui 5 minutos para vocês e já fiquem felizes, porque vocês não merecem nem isso. O rei dos reis não fez isso não. Ele veio atrás de nós, se fazendo homem, se fazendo servo. Então o rei dos reis se faz servo, ele vem atrás de nós e você acha que toda a igreja tem que viver em sua função. Mas que pensamento diabólico é esse, irmãos? Isso não tem nem pé nem cabeça, não faz sentido. O Senhor nos chama, está escrito, novo mandamento vos dou. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. O Senhor Jesus nunca cobrou ser servido por ninguém, não é verdade? Mas sempre se preocupou em servir a todos. Você não deveria estar preocupado em ser servido na igreja. Ah, mas o departamento infantil não é do jeito que eu gosto. Ah, como é o nome da União Feminina? UAF? O AF não é do jeito que eu gosto, a União Masculina é do jeito que eu gosto, os jovens, mas essa programação não foi do jeito que eu gosto, a cortina, irmãos, eu já vi uma assembleia ter briga por causa da cor da cortina da igreja. A cortina da igreja não é da cor que eu gosto, e pelo amor de Deus, quem disse que tem que ser? Aonde se baseia um tipo de raciocínio desse? Você não vem à igreja para ser servido, você vem para a igreja para servir. Como eu posso ser uma bênção na vida do meu irmão? É a pergunta de ouro da vida da igreja. A pergunta de ouro da vida da igreja é: como eu posso ser uma bênção na vida do irmão? Porque está escrito, suportando-vos uns aos outros. Ou seja, seja você a aliviar o fardo do seu irmão. Seja você a cuidar do seu irmão. Seja você a zelar por ele. Um irmão, pensem comigo, quando uma coisa terrível acontece na sua vida, uma coisa muito triste acontece, uma doença muito séria, um pecado muito grave, uma angústia terrível vem de alguma forma sobre você, qual é a sua tendência? A sua tendência é procurar as pessoas, assim, ficar no meio de um bocado de gente, ou sua tendência é se isolar, se aquietar, ficar murcho no canto? Vocês percebem que a angústia nos leva à solidão? Vocês percebem isso?
Se você está aqui na igreja, uma pessoa que é da tua patotinha, aquela que eu falei, a patotinha que eu falei, uma pessoa com quem você tem convivência, você conhece bem ela. Se você vê ela meio murchinha, meio diferente, você não já chega junto e faz assim: meu querido, o que aconteceu? Você está bem? Você não identifica quando uma pessoa está mal? Não é fácil perceber. Por que é fácil? Porque, irmãos, o sofrimento isola. O sofrimento nos leva a buscar isolamento, distanciamento. A gente quer ficar sozinho, a gente quer ficar quieto. Se tem pecado envolvido, a gente está envergonhado. Então, a angústia nos isola. Só que eu quero dizer uma coisa a vocês. Onde estava Paulo quando disse: seja um instrumento de suporte um na vida dos outros? Onde estava ele? Ele diz, pensando em voltar no começo, ele diz aqui no começo de onde a gente está: eu, o prisioneiro do Senhor. Paulo está preso por causa de Cristo. Está preso por causa do Evangelho. Está preso por causa da igreja. Ele está vivendo um momento de grande dificuldade, de grande angústia. E qual é o conselho que ele dá? Seja você um instrumento de suporte na vida daquele que sofre. Seja você um instrumento de suporte na vida do seu irmão. Seja você um movimento acalentador do Senhor Jesus na vida do seu irmão. Irmãos, não é maravilhoso quando a gente está em um momento difícil da vida, pessoas que gostam da gente vir e nos apoiar, nos suportar, zelar por nós? Não é uma grande bênção isso, irmãos? Não é bom quando você está mal e alguém vem e lhe consola, lhe conforta e está junto de você? Não é uma grande bênção? Aquilo que vocês querem que façam por vocês, façam pelos outros, ensinou o Senhor Jesus. Você é essa pessoa na vida dos irmãos da igreja? Esse é o ponto. Um irmão na igreja começa a se ausentar. Você vai atrás dele para saber o que está acontecendo? Eu não, tem pastor para isso. É sério que tem pastor para isso, irmãos? É sério que o raciocínio é esse? Vocês já viram que Paulo diz, nesse mesmo capítulo, um pouquinho lá na frente, versículo 11? Vá lá para o versículo 11, por favor, um pouquinho mais para frente. Para você ver como a gente inverteu as coisas e a gente vive isso tudo errado. Olha o versículo 11. E ele mesmo, ou seja, o Senhor, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E qual é, irmãos, a principal função dos oficiais? Está aí, ó. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora, recentemente, o técnico da seleção brasileira fez a escalação do time da seleção, não foi? E brasileira tudo besta, só se falou nisso o tempo todo, por muito tempo. Chega, estava dando agonia. Vocês perceberam que o técnico não escalou a si mesmo no time? Percebeu? Ou você estava tão preocupado se o teu jogador menino entrou ou não entrou, que esqueceu de olhar um detalhe? Você percebeu que o técnico nunca escala ele mesmo no time? Agora eu lhe pergunto, você gostaria que ele tivesse se escalado no time? Eu não, eu sei que ele não consegue correr mais, né? Eu não queria que ele tivesse escalado no time. Até porque você não espera que ele faça isso. Você não espera que ele jogue a bola. Você não espera que ele seja o artilheiro do time. Você espera que ele trabalhe o suficientemente bem para que o time jogue bem. Eis a definição bíblica do oficial. Isso é o oficial da igreja. O oficial da igreja não existe para fazer a tua função na igreja. Aquilo que é tua tarefa. O oficial existe para treinar o povo, para que o povo possa fazer a sua própria função, a fim de que o corpo todo esteja edificado, saudável, crescendo em Cristo, conhecendo a Cristo, andando em maturidade. As nossas igrejas estão saudáveis? Eu já lhes digo, de maneira geral, não, e nunca estarão.
Porque se as igrejas estão esperando estar saudáveis com seus pastores fazendo tudo aquilo que toda a igreja tem que fazer, isso é impossível. Vocês lembram do conselho de Jetro para Moisés? Você vai destruir você e o povo. Impossível. Os oficiais da igreja existem na igreja para lhes dar ferramentas, lhes capacitar para que você faça a sua obra, a sua parte no corpo de Cristo, para que o corpo esteja se edificando mutuamente, crescendo em sabedoria, no conhecimento do Senhor e andando de forma saudável. Mas a irmã Terezinha, Senhor, que não tem nenhuma irmã Terezinha nessa igreja. A irmã Terezinha está doente. E aí, então, os corredores da igreja vão dizer: vocês perceberam que o pastor ainda não foi visitar a irmã Terezinha? Coitada. Já está aí, ó, doente há 2 semanas, o pastor não foi lá, não. E você, abençoado do Senhor, não foi lá ainda por quê? Essa é a pergunta que ninguém explica. Porque você, que tem língua para maldizer o pastor da igreja, não tem língua para orar com a irmã Terezinha, consolar, chorar com ela, cuidar dela. A Bíblia ordena: chorai com quem chora. Você já chorou com algum irmão da igreja pelas dores dele? Faça uma leitura da tua vida cristã. Pense assim: eu sou cristão esse tempo todo. Eu já fui a pessoa que chorou com alguém que estava em grande dor e sofrimento na vida da igreja. Irmãos, nós precisamos rever o nosso lugar, porque está escrito que o nosso objetivo é na vida da igreja dar suporte uns aos outros em amor. Se o teu irmão está faltando, procure ele. Se o teu irmão está sofrendo, ajude-o. Inclusive, se você perceber que ele está em pecado, a igreja tem seus próprios instrumentos de disciplina, que também é cuidado. Mas mesmo ao pecador, é necessário que antes de você virar rádio, fofoca de igreja para estar falando do pecado alheio, você esteja ali dizendo assim, ó: eu estou aqui com você. E ele olhe: você está aqui comigo, mas eu pequei. Exatamente. Mas eu estou aqui com você, para orar com você, para lhe ajudar a caminhar em arrependimento, para buscar o perdão no Senhor, mudança de vida. Irmãos, nós deveríamos ser de tal forma que, se algum irmão entre nós entre em pecado, sabe qual deveria ser o nosso raciocínio? Tá certo, o que é que agora nós vamos fazer para resolver isso? Não é tipo assim, ó, o que é que tu vai fazer para lidar com a besteira que tu fez? Não, o que é que nós vamos fazer para resolver isso? Porque nós somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Meus queridos, suportando-vos uns aos outros em amor é um mandamento. Com toda mansidão. Você não tem como ser uma bênção na vida do irmão se você não é manso. Com toda longanimidade. Sabe o que é longanimidade, irmãos? Paciência. Ah, mas é porque tem um irmãozinho aqui que me tira do sério. Longanimidade. Olha um exercício bom, dizer essa palavra respirando enquanto diz. Longanimidade. Você vai, daqui a pouco o ar, o oxigênio lhe ajuda. Com toda paciência. Porque o Senhor tem paciência com você. O Senhor tem paciência com você. Quantas e quantas vezes está você de novo errando na mesma coisa, pecando na mesma coisa e fazendo a mesma coisa, e o Senhor tem paciência com você. Por que é que você não pode ter paciência com seu irmão? Com toda a paciência, para que então possamos ser esse instrumento de amor. Agora, sabe quando é que a gente não consegue fazer isso? Viver essa realidade de igreja como sendo esse lugar onde as nossas dores são tratadas, onde somos ajudados, onde temos o suporte. Sabe por que é que muitas vezes isso não é possível, irmãos? Por causa do versículo seguinte. Porque para que isso seja possível, Paulo dá uma última advertência. E eu queria que você prestasse atenção nela. Versículo 3.
esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, é possível viver na vida da igreja uma realidade de cuidado mútuo se a gente vive a se devorar uns aos outros? É possível? É possível. Você vai sentir a vontade de, na vida da igreja, contar suas dores, numa realidade onde só há conflito e confusão? Você vai ter coragem de, inclusive, abrir o seu coração para falar de pecado com alguém na igreja, dizendo que você precisa de ajuda, quando a igreja é marcada e conhecida por fofoca e divisão? Você tem coragem de fazer isso? Ninguém tem, irmãos. Só é possível viver na igreja como sendo esse instrumento de suporte um na vida dos outros, quando nós obedecemos o que está escrito. Tem que haver em nós um esforço diligente. Sabe o que significa? Estarmos totalmente dedicados. Totalmente dedicados por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe o que é que eu não estou pedindo para você fazer? Criar a paz na vida da igreja. Eu não estou pedindo isso a você. Escute, hora nenhuma eu disse assim, por favor, faça com que haja paz nessa igreja. Eu nunca vou pedir isso a vocês. Sabe por quê? Porque o que está escrito aqui é que não somos nós que criamos. Paulo não diz, criem o vínculo da paz. Olha o que ele diz. Se esforcem por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe por que preservar, irmãos? Porque não somos nós que construímos a paz e a unidade da igreja. Quem faz isso é o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Você não precisa criar unidade nessa igreja, porque isso já foi feito. O Senhor Jesus Cristo deu a vida por todos nós, é isso que nos une como igreja. Ele nos deu o mesmo Espírito, é isso que nos vincula, unidade do Espírito, que nos leva então, irmãos, ao vínculo da paz. Isso é algo que Deus nos dá. E onde é que entra a igreja nisso? Não destruir o que Deus dá. Por isso que ele diz, se esforcem para preservar. Sabe o que Paulo está dizendo? É assim, ó. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou para ligar vocês como seu corpo. Ele deu o Espírito Santo, então, para unir vocês com a mente de Cristo na vida de Cristo. Então, o Senhor fez essa obra maravilhosa e vocês estão manchando ela. Vocês estão destruindo ela, vocês estão afrontando ela, vocês estão maculando ela. E aí talvez você diz, quando, pastor, eu faço isso? Quando é que eu estou maculando, manchando, destruindo aquilo que Deus nos deu graciosamente? Quando você não se dedica de forma realmente dedicada, desculpa a redundância, de forma comprometida, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando nós estamos falando de paz no meio da igreja, de unidade no meio da igreja, cumpre-se aquele ditado: muito ajuda quem não atrapalha. Sabe o que é que nós precisamos fazer para a igreja ter unidade e paz? Não atrapalhar. Só isso. Se não atrapalharmos, a obra do Espírito se edifica de forma graciosa e maravilhosa no nosso meio. O que temos que fazer é não atrapalhar. Agora, se eu sou um instrumento de facção, de dissidência, de conflito, de intriga na vida da igreja, eu impeço que haja saúde o suficiente para que a igreja seja essa comunidade de suporte, a me auxiliar nas minhas dores. Por isso, irmãos, aqui nós temos algumas lições. Nós precisamos aprender que nós somos os que mais precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos aprender que nós daqui somos os que mais precisamos do outro. Eu preciso do meu irmão mais do que ele de mim. Tenha isso em mente, porque é o que a Bíblia manda. Tenha sobre o teu irmão uma opinião superior a você. Tenha ele em um lugar superior a você. É o que a Bíblia manda.
Então, trate seu irmão como se você precisasse dele mais do que ele de você. Isso é toda humildade. Segundo, de forma comprometida, se dedique a cuidar da vida dos irmãos da igreja, a ser um suporte, a ser um bálsamo, a ser uma bênção, a zelar uns pelos outros. Chore com quem está chorando, se alegre com quem está se alegrando, visitem os doentes, visitem os presos, façam a obra do evangelho. Por fim, pare de atrapalhar a unidade do Espírito e o vínculo da paz, trazendo dissidência e conflito para o corpo de Cristo, conflitos que não fazem sentido no nosso meio. Você já pensou as assembleias das igrejas congregacionais, onde cada membro estivesse mais preocupado que a opinião do outro prevalecesse do que a dele mesmo? Aí a gente ia ter conflito também, mas ia ser um conflito tão bonito. Não, por favor, do meu jeito não, faça como o irmão está dizendo. Aí ele ia dizer, não, do meu não, como ele está querendo. Aí ia ficar uma hora. Um dizendo, não, do jeito dele, do jeito dele. Aí o pastor ia ficar bravo uma hora e dizer, não, irmãos, ó, vamos fazer uma razoada aqui. Mas pelo menos era um tentando dar lugar ao outro. Só basta que a gente não atrapalhe, irmãos. Está vendo? Se a gente não atrapalhar, a igreja é essa unidade do Espírito, firmada no vínculo da paz, onde as pessoas podem cuidar mutuamente uma das outras e aliviar seus fardos e aliviar suas dores. E sabe quem também vai ser beneficiado com isso? Você, que vai ter essa comunidade onde as suas dores e as suas aflições são cuidadas, apesar de que você não deve se dedicar a isso pensando em você. Mas você certamente também será grandemente abençoado por Deus. Que o Senhor faça disso uma realidade na vida de todos nós, irmãos. Porque todos nós precisamos disso. Até eu, que disse essas coisas a vocês, como eu mesmo disse, provavelmente sou o que mais preciso de todas elas. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar mais uma vez? Meu Senhor, Tua santa palavra foi pregada, e eu te louvo, Senhor, porque é a Tua verdade. Uma das grandes bênçãos em Te servir é que nós somos servos da verdade. A nossa unidade se dá na verdade. Aquilo que nós somos e cremos se estabelece na verdade. A verdade, Senhor, não está oculta dos nossos olhos. O Senhor nos tem revelado, nos tem feito conhecer aquilo que é a Tua verdade. Ó Senhor, porém eu te peço, tem piedade de nós, porque o nosso problema é justamente nos rebelarmos contra a verdade. Assim como nosso pai Adão fez no passado, assim também fazemos nós hoje, nos rebelando contra aquilo que, claro está, na verdade da palavra de Deus. Por isso, ó Deus, tem piedade de nós. Nos dá o mesmo coração que há em Cristo Jesus, um coração humilde, um coração que busca o bem do outro e não de si mesmo. Ó Deus, se o nosso Senhor, que é perfeito e sem pecado, foi humilde, quanto mais nós deveríamos o ser, porque somos os mais miseráveis, Senhor, pecadores terríveis. Ó Deus, dai-nos uma grande consciência de quem nós somos de fato. Nós não somos essa joia maravilhosa que pensamos que somos. Antes somos pecadores terríveis, carentes de uma grande graça e da grande obra de Cristo em nós mesmos, mas também carentes da comunhão dos santos, do suporte dos irmãos, da vida em comunidade. Nos dá, Senhor, essa grande consciência. Não nos deixa viver a realidade da igreja como se nós fôssemos superiores aos nossos irmãos, porque não somos. E, amado Senhor, nessa grande consciência de miséria e de necessidade nossa, que o Senhor também nos leve a compreender que também o nosso irmão precisa de nós. E nessa compreensão nos ajuda, Senhor, a nos dedicarmos a ser suporte na vida uns dos outros. Alívio, conforto, refrigério, instrumento do Senhor. Não permita, ó Deus, que na vida das nossas igrejas estejamos nós sempre esperando que o outro seja o suporte na vida de alguém. Não, Senhor. Incomoda-nos, para que sejamos nós os primeiros a nos dedicarmos a ser suporte.
Não nos deixe, ó Deus, viver como igreja de forma despreocupada com os nossos irmãos, se eles estão bem, se eles estão em piedade, se eles estão caminhando contigo, se eles estão passando necessidade ou não. Não nos deixe, ó Deus, ficar aquém da necessidade dos santos, mas nos incomoda a cuidar do teu povo, porque cuidando do teu povo estamos cuidando do teu corpo, estamos cuidando de ti mesmo, como o Senhor nos ensinou. Por fim, ó Deus, tira do nosso coração esse desejo de ser servido, de ser priorizado, de ser evidenciado, de ser, de alguma forma, exaltado na frente de todos. Tira-nos esse desejo de ter um lugar de proeminência, de importância, de destaque. Ó Deus, faz com que não haja em nós esses sentimentos que, como diz o apóstolo Tiago, essa vaidade só nos leva a guerras e conflitos. Cada um buscando ter a prioridade e então brigando com o próximo. Não, Senhor, nos ensina a olhar para o nosso irmão como superior a nós mesmos, para que não haja em nós esse sentimento faccioso e então, Senhor, de forma dedicada, possamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Livra-nos, Senhor, de sermos nós a enfraquecer a unidade da igreja. Livra-nos de sermos instrumento de doença na vida da igreja. Ó Senhor, não nos permita isso, porque é algo terrível agir contra a igreja de Cristo. Como está em 1 Coríntios capítulo 3, aquele que destruir a igreja de Deus, Deus o destruirá. Senhor, tem piedade de nós, porque nós não queremos cair debaixo da tua ira. Por isso, Senhor, nos ajuda a termos um coração disposto e dedicado a manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor, que todas essas verdades sejam verdades não apenas para essa igreja, mas para a minha vida, para a igreja a que pertenço, para a vida do teu povo. Todos nós estamos precisando disso hoje, Senhor. Por isso, se apieda de nós e tem misericórdia de nós. É a oração, Senhor, que fazemos juntos a ti, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.